Eu tomava muito stop quando o mercado se desenvolvia nesse padrão aqui do dia de hoje do Bitcoin. E quando eu aprendi um detalhezinho que eu vou te mostrar aqui, eu passei a evitar muitos stops e eu passei a pegar operações que se desenvolvia muito ao meu favor. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Antes de mais nada, já se inscreve aqui se você não é inscrito. Já deixa seu like, deixa seu comentário. E lembrando vocês que hoje, dia 18, eu abri as vagas da minha sala ao vivo com um preço imperdível. Eu liberei o acesso no dia de hoje, né, para quem se inscreveu lá no grupo. E ao decorrer da semana, o preço da sala ao vivo tá com desconto. Se você tem interesse, clica no link aqui, me chama que eu vou te passar todas as condições. São preços que eu ainda não tinha praticado na sala ao vivo. Vamos lá. Qual que foi o cenário do Bitcoin aqui? E é um cenário que eu tomava muito stop quando eu estava operando. O preço, até então, ele vem trabalhando em um movimento de alta normal, padrão típico de uma tendência. Então, vem fazendo topos e fundos ascendentes, bacaninha, topo, corrige, até que nesse momento aqui do Candle 12, pessoal, o mercado ele passa a fazer um alargamento. Ele não rompe mais o topo, ele passa a alargar topo. Então ele alarga para cá, depois alarga para cá, depois alarga para cá, ou seja, não teve efetivamente um rompimento de topo aqui. Qual que era o problema que eu tomava muito stop? Era quando o preço começava a corrigir, né? E eu estava buscando, por exemplo, uma compra a favor dessa tendência e o mercado começava a fazer isso aqui, ó. Preço rompe para baixo, aí daqui a pouco ele dá uma oscilada aqui, rompe para cima de novo, eu ficava perdido. Eu perdia a contextualização do movimento. Eu não sabia, por exemplo, se o mercado ainda continuava numa tendência de alta ou se ele já tinha virado para uma pressão vendedora, tipo se ele estava fazendo um pullback aqui para poder cair, né? Ou então se o mercado ia voltar a subir, eu ficava perdido nesse cenário aqui. E aí, primeira coisa que eu que eu passei a observar lá atrás, e muitos de vocês que me acompanham aqui já devem saber, porque eu falo direto. Usar os 50% do dia para balizar as suas operações. Então, se o preço está trabalhando abaixo dos 50, eu busco por venda. Acima dos 50, eu busco por compra. Outra coisa que você tem é que ficar bem atento. A gente usa FIBO, galera, no topo ou no fundo da estrutura. Então, o último topo da estrutura que foi formado foi esse do Candle 12 aqui, ó. A partir de então, o mercado só violou o topo, ó. Aqui não rompeu, aqui não rompeu, aqui não rompeu. Por que é muito importante observar isso? Porque às vezes, se a pessoa observar esses outros topos formados aqui e ela não prestar atenção que é um alargamento, ela vai querer atualizar a FIBO para cá. Joga a FIBO aqui, joga a FIBO aqui, joga a FIBO aqui, ó. E aí é errado esse movimento da FIBO. O correto é manter no último topo. Qual que é o último topo? O último topo se encontra aqui, ó, no topo do 12. Então eu preciso manter a minha FIBO ali. E isso muda muito o cenário, porque, por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Rolou um trade no 50%. Se a gente atualiza para cá, teria dado uma outra leitura e seria uma leitura errática. Então vamos lá. Quando eu vi o preço rompendo essa região dos 50% aqui, eu passei a buscar por venda. Inclusive, quem estava lá na sala ao vivo comigo acompanhou toda essa leitura, todo o racional. Então, o preço trabalhando aqui por baixo, o que eu estava de olho? Eu estava de olho em pullback aqui para poder vender. Inclusive, o mercado ele testa a região dos 50 aqui, ó. Inclusive, ele deixa gatilho. Esse candle 28, só que não houve confirmação. Aí, novamente, pessoal, o mercado volta a trabalhar por cima. Aqui, antigamente, eu ficava completamente perdido. Mas depois que eu passei a utilizar os 50% do dia como referência da força da tendência, eu passei a ter muito mais clareza. Então, se eu vejo o preço trabalhando por baixo, eu vou buscar sinais na ponta vendedora. Se eu vejo o preço trabalhando por cima, eu vou buscar sinais na ponta compradora. É sempre assim, pessoal. Eu sempre aguardo o mercado trabalhar acima ou abaixo dos 50. É ele que baliza as minhas operações. Então, quando eu vi que o mercado trabalhando acima dos 50, eu aguardei o teste na região. Esse teste aconteceu aqui, ó, nesses candles 31, 32, 33. E percebam também que todos esses candles aqui, eles foram candles gatilhos, candles de briga. Então, exatamente aqui eu assumi uma compra. Eu postei lá no Instagram também. Se você não me segue lá, @ShotsCopperTrade. Eu posto minhas operações, eu posto resultados financeiros. Eu fiz mais de 10k nesse trade aqui. E foi um trade, galera, que deu zero calor. O mercado rapidamente dá a parcial, um stop de 2.100 pontos, e depois foi questão de tempo para ele bater no meu alvo final aqui,
de 6.300 pontos. Ou seja, eu entrei na operação, vamos pôr 11h50, meio-dia, e saiu 1 hora. 1 hora de trade para o mercado se desenvolver 3 vezes o meu risco. Se a gente remove os 50%, fica meio difícil da gente saber. Pode ser, ó, que a gente pense que o mercado está fazendo isso aqui, ó, ganhando força para fazer o pivô de baixa. Muitas pessoas operam isso aqui. Eu não opero, mas tem gente que opera. Pode confundir. Aí, quando o preço rompe os 50, devolve, eu ficava perdido. Eu não sabia, pô, será que eu compro, será que eu vendo? A partir do momento que eu passei a usar os 50% para balizar, né, a minha tendência, ficou muito mais simples. Então aqui, ó, abaixo dos 50 eu busco por venda, acima dos 50 eu busco por compra. Inclusive, galera, hoje mesmo, enquanto a gente estava na sala ao vivo, eu dei essa leitura aqui, ó, do pullback nos 50%. Qual que seria o alvo técnico? O topo do dia. Inclusive, a parcial ficou antes do topo. Melhor ainda, porque se o preço bate no topo segura, como ele fez, ó, inclusive ele até começou a deixar uns gatilhos aqui, ó. Inclusive, se a pessoa, por exemplo, não compra e bate uma venda, ele teria sido estopado no mercado, ó, teria seguido a favor dessa operação comprada aí. Então, os 50% ajuda demais você entender qual que é a dominância do preço. E um detalhe muito importante também que vocês têm que prestar atenção é a FIBO, ela sempre vai no último topo da tendência. Então vamos lá, ó. Você tinha topo aqui, ó, no candle 4, o 7,8 rompeu, beleza, validou esse topo. Aí você tem topo aqui, ó, no candle 9. Aí você tem 12, 13 rompendo, fechando por cima, beleza. Aí você tem aqui, ó, topo no 12. O mercado não rompeu no 14 e acabou alargando máxima. Joga a máxima para cá, ó. Atualiza a máxima para ali, ó. Aí de novo, ó, o candle 19 tenta romper, o 20 já devolve. Ou seja, alarga mais uma vez. Então o último topo que de fato foi formado e rompido foi esse topo aqui, ó, do candle 12. O mercado rompe, confirma e depois então ele já não rompe mais os topos anteriores. Então a gente puxa essa FIBO aqui e a gente observa exatamente o mercado fazendo o teste nesse 50%, formando o gatilho, confirmando os gatilhos, dando leitura de compra. Eu peguei a compra bem na ruptura, pessoal, com stop técnico, deu 2.100 pontos. E é um trade, galera, que quando você aprende isso aqui que eu estou ensinando para vocês, você não fica mais com dúvida, tipo assim, será que é compra aqui? Estando acima dos 50%, galera, dos 50 macro, é importante ressaltar isso. Porque se você pegar, por exemplo, pernas micro, o que é pernas micro? Pernas micro é basicamente você pegar uma perna menor da tendência. Então o preço está aqui, ó, em várias pernas da tendência. Aí se o mercado vem aqui, por exemplo, e rompe esse 50% dessa perna e você quer buscar venda, aí está errado. Por quê? Porque você tem outras retrações. Você tem a retração desse fundo aqui, desse fundo, desse fundo. Nesse caso aqui, eu estava com a máxima e a mínima do dia. Na verdade, da mínima do dia até o último topo válido, né? Que era o topo do 12. A gente não consideraria a máxima do dia propriamente por conta do alargamento. Então, uma vez que eu tenho a FIBO marcada, fica muito simples para mim saber que abaixo dos 50 é venda, acima é compra. Vai ser sempre que o mercado vai te dar essa oportunidade? Claro que não, né, pessoal? Eu estaria mentindo se eu falasse para vocês que é toda vez que o preço vai te dar essa oportunidade de você pegar um pullback nos 50%, de você fazer uma compra acima dos 50%, ou então de você fazer uma venda abaixo dos 50%, nem sempre. Às vezes ele vem aqui, ó, rompe os 50% e vai embora. Ou então rompe para cima e vai embora, não te dá possibilidade. Mas uma vez que o mercado te dê essa possibilidade, que no caso é o teste, com a formação de gatilho, é um excelente trade. Então use o 50% macro na sua leitura, que vai te ajudar demais você entender a força do movimento. E se você quer aprender isso aqui ao vivo, me chama pelo link, porque eu estou com condições especiais para fechamento da sala ao vivo. Mas é isso, tamo junto, um abraço, valeu!